Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, mais um Coach Chat Podcast. Hoje chegando no nosso programa de número 50. Então nós estamos aqui, ó, a minha idade 50. Sergião, bom dia, aliás, para você aí é muito bom dia, né? Sergião que tá lá na Califa e tá com 5 horas atrás e vai dar aí o seu bom dia, porque para você é bom dia mesmo, né? Vamos lá, bora. Bom dia, galera. Acordamos cedo aqui, 5 horas da manhã, já é tarde, já são 6 horas da manhã e estamos gravando esse episódio de número 50. Quem diria, hein? Chegamos lá rapidinho, a gente nem esperava. E mais importante é com a notícia de que a gente está tendo aí muitos ouvintes aí, e segundo aí alguns episódios que a gente teve aí, mais de 1.500, né? Exato, a audiência orgânica crescendo a todo vapor, graças a Deus. A gente que não faz propaganda, né? Na verdade, a gente tem, Era, né? acho que a experiência está ao nosso favor, né? Então a gente tem muito caos, muito assunto para falar e ficamos felizes, lógico, por isso continuamos a fazer o programa e não pensamos em parar, né? Talvez até buscando aí pessoas que possam nos ajudar até a divulgar, já que nós temos aí as nossas atividades, mas é com muita felicidade aí que a gente chega aí ao programa de número 50 e que venham outros 50, né, Sérgio? Com certeza, com certeza. Isso aí. Assunto tem. Isso com certeza. E hoje nós vamos falar. Vamos falar primeiro de um assunto que, na verdade, não tem a ver com o tema de hoje, mas que cabe a gente falar porque a gente está aqui fazendo esse programa logo depois do Ironman, do Mundial de Ironman, né? Realizado lá em Kona. Esse ano foi a vez dos homens, né? Então a gente só teve a prova masculina, já que a prova feminina é em Nice, né? E o grande vencedor, o Patrick Land. Ele já tinha ganhado, né, o Sérgio? O último ano também foi dele, né? E ele Não o último, bateu o mas esse é o recorde. terceiro, é. Esse é o terceiro. E ele bateu o próprio recorde. Incrível aonde a gente está chegando, hein? 7 horas e 35 minutos. É isso mesmo, Sérgio? Em Kona, meu. Com vento, calor e subida no ciclismo. Pois Fala um é, pouquinho. logicamente a gente estava esperando aí que o nível fosse bem alto esse ano. As condições de Kona para natação e para bike foram bem favoráveis, né? Na verdade, a natação, não tendo nenhum vento no começo, fez com que o mar também não tivesse nenhuma corrente muito forte. Foi uma natação tranquila e rápida. A parte do ciclismo também, com praticamente zero vento. E também estava bem encoberto o tempo, né? Estava bem tranquilo aí a temperatura no ciclismo. E a corrida sempre acontece aquele efeito forno, né? Então deu aquela esquentadinha conhecida de praxe, mas é interessantíssimo, né? A gente vê que, né? Falavam-se tanto aí de alguns atletas favoritos para a prova, né? E a gente O acompanhou. Christian Blumenfeld, que deixou a alma, né, no ciclismo aí, vomitou até as tripas, né? Acho que sofreu com o calor e algo que não lhe fez bem, né? Não digeriu bem, aí ele acabou vomitando no ciclismo e acho que isso refletiu, né, no restante da prova, né, Sérgio? Eu acho que o que aconteceu, no caso, eu até vi uma entrevista desse, foram duas coisas, né? Uma foi que eu acho que o pessoal realmente saiu num ritmo muito forte, no ciclismo, né? Tava todo mundo aí querendo causar aí uma disrupção aí no sistema aí, no grupo, né? No jeito Tanto é do. que É, baixou das 4 horas, né? Primeiro o é, atleta a baixar das 4 horas, completando 180 quilômetros. é. Incrível, hein? E eu vi de muitos atletas falando que realmente o ritmo estava muito forte no começo. O Christian Blumenfeld, ele acabou até confessando que o ritmo estava mais forte do que ele tinha planejado fazer. E mais uma vez, eu acho que isso aí vai ter uma discussão
que eu já venho falando isso há muito tempo, a gente está vendo isso acontecer cada vez mais e mais, é essa tendência aí dos atletas de exagerarem aí no consumo de carboidrato, achar que é infinito, já foram provadas várias vezes que a capacidade de absorção do estômago não é desse nível que estão falando, mas esse pessoal puxando 120, 130, 140 gramas de carboidrato por hora, a sua chance de ter um problema estomacal é muito grande. Então, eu acho que a gente já tem visto vários atletas desses tendo problemas estomacais, de vomitar e de ter outros problemas, incluindo o Lionel Sanders, ele mesmo, o Sam Laidlaw, todos esses atletas de ponta já tiveram problema nesse sentido. Eu acho que para vocês que estão ouvindo aí, atleta, principalmente atletas amadores, eu acho que é muito importante ser revisado essa moda que vocês estão aí deixando se levar. E eu acho que o que aconteceu além desse problema aí de começar no ritmo muito forte, eu também acho que é uma coisa que a gente vai até falar hoje, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso episódio, é aquela necessidade, que não é uma necessidade, que o atleta acha de ter que continuar treinando muito forte, até muito perto da prova, e chegar numa prova como essa, como é um Ironman, não estando fresh, né? Que você chega numa prova já cansado, não tendo recuperado totalmente para uma prova que é muito longa, né? É, Pois é, depois você vai contar essa história aí do sim. Blumenfeld fazendo o treino de 190 e correndo uma maratona na sequência. Enfim, eu estou achando tudo isso uma loucura, né? E falaram muito do método norueguês de treinamento, tem uma divulgação, já tem livros sobre isso. E pelo menos assim, no que diz respeito a resultado, sim, existem bons resultados de alguns atletas, mas não sabemos se realmente tem essa eficiência toda, né? Se é mais um marketing e tudo mais. Já comprou, né? A O gente tem meu, que saber o o que meu está não lá. chegou ainda, viu? A gente aqui no Brasil sofre, né, cara? Porque eu já comprei isso aí faz acho que mais de 2 meses e não chegou ainda para mim. Mas A Estados gente Unidos, eu tenho é uma certeza que coisa, deve ter né? chegado. A gente aí, como técnico e educador aí na área, a gente tem que estar sempre aí se atualizando e vendo a informação de outras pessoas e outros treinadores do que eles fazem, né? Concordando ou não, Claro. a gente tem que se instruir, não é, meu amigo? Não, com certeza. Eu sempre falo o seguinte: o treinador tem que ter na manga pelo menos 5 métodos de treinamento, né? Que um vai É. dar errado, você vai tentar o outro também pode dar errado, você vai tentar outro, e assim vai, porque nós estamos falando de gente e não de robô, né? E vamos falar também do assunto, né? Desse assunto mais tarde, mas assim, ó, eu queria até colocar aqui duas coisas, né? Me chamaram a atenção. Como eu já falei, que foi a bike abaixo das 4 horas, né? Primeiro atleta a fazer foi o dinamarquês, né? O Magnus Ditlev, é isso? Não, Que foi o ele... Sam Laidlaw. Ah, beleza. Eu achei que tivesse sido esse cara. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que o Patrick Lange fez a maratona em 2 horas e 37 minutos, no calor infernal de Kona. E assim, é mais um. Lógico, faz muito tempo que eu trabalho com treinamento, mas eu deixei de trabalhar com triatlo faz um certo tempo. Mas naquela época ganhava o cara que era mais estratégico, né? Não ganhava o melhor nadador, não ganhava o melhor ciclista e às vezes ganhava o melhor corredor, né? Porque a corrida eu acho que é um divisor de águas aí. Eu acho que o cara que corre bem, ele acaba tendo uma vantagem, porque é um período da prova, né? Que o cara tá mais cansado. E se ele tem uma corrida boa, isso influencia bastante no resultado. No caso do Ironman, né? Mas assim, me chamou a atenção, né? É, esses tempos, tanto o tempo da bike quanto o tempo da corrida, não sei se foi o melhor o tempo da corrida, mas enfim, ele correr isso, né, no calor que a gente sabe de Kona, eu assim
Falei, meu, que nível a gente chegou em Kona, porque eu acompanhava lá atrás, a gente até falou isso no episódios passados, e os ganhadores na época que eu acompanhava, aí, ano 2000, entre 2000 e 2010, 8 horas geralmente era o cara que ganhava em Kona, né? Dificilmente se fazia abaixo de 8 horas. E hoje já é o segundo ano consecutivo que ele bate o recorde da prova, né? Então, conta um pouquinho aí, Sérgio, essa coisa da estratégia também. E depois vamos entrar no nosso tema, né? O tema que a gente realmente vai falar hoje, que é confiança e desconfiança no processo. Bora lá. A estratégia eu ainda acredito que seja a parte principal de uma prova como o Kona, né? Uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que eu acho que poucos sabem disso, é que o, a regra de vácuo do Ironman é de 12 metros. E a regra de vácuo da prova como Challenge, por exemplo, lá em Roth, lá na Alemanha, é 20 metros. Essa diferença entre o vácuo de 12 e o vácuo de 20 é absurda quando os caras estão pedalando no nível de 45 quilômetros por hora, né? Quanto mais rápido, mais é a relevância do efeito do vácuo, como você pode saber aí, né, o Ronaldo? Sim, com certeza. Com certeza. Então, a estratégia acaba sendo ainda de maior importância, porque você ficar num grupo para pedalar mantendo esse bar, como fez o Patrick Lang muito. Eu acho que a estratégia que o Patrick Lang usou foi excepcional. Eu acho que ele executou essa prova de uma forma brilhante, né? Ele fez a melhor natação que eu já vi ele fazer numa prova de Ironman, que ele saiu na ponta com os caras mais rápidos. Aliás, eu nem sabia que ele nadava tão bem assim. E ele se posicionou num grupo bom de ciclismo que não estava entre os caras mais rápidos, mas também estava ali no topo, que ainda pedalaram para nível de 4 e 5, né? Não é que esse pessoal estava pedalando devagar. Ah, Mas sim, não, é. Que o outro cara foi muito acima, tanto é que quebrou depois da corrida feio, né? eu acho que ele quebrou, talvez, não sei, é difícil dizer. Eu acho que ele é um atleta muito bom. Na verdade, eu achava que ele ia ganhar. Mas é que você pedalar sozinho, apesar de não só da intensidade, né? Mas ele pedalou sozinho, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que ele, pelo menos aí, vamos dizer, no mínimo aí, ele pedalou uns 20 watts aí de esforço, mais do que o resto do grupo, né? E eu acho que a diferença em minutos aí, nesse caso, é muito grande, né? Entre ele pedalar 3,57 ou ele pedalar 4,1, 4,2, que ainda seria 3 minutos na frente da maioria dos outros, dá uma diferença muito grande, né? Porque você sabe que o esforço não é linear, né? O esforço relacionado no ciclismo, em termos em power, né? Em potência relativa, é exponencial. Então, Sim, para você sim. conseguir pedalar, da diferença entre você pedalar para 4,1, 4,2 para 3,57, não é um esforço linear, né? É muito mais difícil você fazer isso nesse nível do que se você é um atleta que pedala 30 quilômetros por hora, de passar de 30 para 35 quilômetros por hora, é muito mais fácil de um cara passar de 40 para 45. Apesar Sim. da diferença relativa ser apenas 5 quilômetros por hora, a gente acha que é igual, mas não é, pessoal. Então, essa diferença é muito grande. Importante falar isso, é. Importante falar isso, explicar isso para a galera, porque tem bastante gente que tem essa dúvida, né? E não tem, na verdade, não tem essa referência, né? É, exatamente. É muito mais difícil, né? Tanto que quando você começa. Porque é engraçado, né? Que a gente vê atletas desse nível, né? A gente fala, pô, mas aí o cara pedalou só 1 quilômetro por hora ou dois mais rápido. Mas quando você já está 40, 42 quilômetros por hora, você pedalar 1 quilômetro por hora mais rápido é muito mais difícil. Requer aí um esforço em termos de potência absoluta aí muito maior, né? Então eu acho que nesse caso do Sam Laidlaw foi um pouco isso, né? Eu acredito que ele é um atleta excepcional, que ele pedalou. E ele também teve problemas nutricionais, né? Também ele teve que ir no banheiro, também teve problemas.
nutricionais durante a prova. Mas eu acho que, como estrategista, aí o Patrick Langer foi um dos caras mais espertos que ficou naquele grupo, já sabia que era um grupo que ia chegar por volta dessas 4 horas e 5 minutos, e ele chegou lá inteiro e com a experiência que ele tem, com a confiança que ele tem, ele sabia que ele ia correr pelo menos aí perto de abaixo de 2 horas e 40, o que, na verdade, né, eu acho que nenhum desses super atletas que a gente viu aí, dessa nova geração, nenhum deles teve uma corrida boa, né? Isso é importante ressaltar também. Esses caras são capazes de correr 2:30, 2:32, 2:35, mas nenhum deles conseguiu correr. Talvez pela dinâmica, talvez pela Pela intensidade do ciclismo, né? Que E eu acho que também houveram vários erros de polimento nessa fase aí, pelo menos de alguns atletas que a gente acompanhou, sabe? A necessidade do atleta querer ainda fazer mais um treino chave, né? Para quem acompanhou aí, por exemplo, os vídeos do Lionel Sanders, por exemplo, vendo, né? Só de acompanhar e vendo as coisas que ele estava fazendo, muito treino de intensidade do LT2, né? Tipo um de lactato e naquele calor e coisa. Eu falei, eu duvido que esse cara vai chegar. Eu duvido, não é possível. A não ser que eu não conheça nada de treinamento, esse cara não vai chegar na ponta, né? É impossível, né? A Uhum. gente vê um cara fazendo treinos com intensidades altíssimas, com volumes altíssimos, numa condição é, de Você calor. está falando do alemão, do Patrick Não, Lange ou do do Lionel Chris? Sanders. Ah, do Lionel Sanders. Ah, É, ok, que ok. ele fez um vlog aí com todos os treinamentos dele, né? E ele fez um erro que eu já fiz esse erro no Havaí, e ele fez um erro que eu já falei isso para vários atletas, inclusive para um atleta meu que estava em Kona esse ano, que eu acabei mudando a ideia dele. Ele chegou lá 4, 5 semanas antes da prova. E as pessoas acham que, na teoria, isso é uma ideia boa. Ah, ótimo! Eu vou chegar lá, vou ficar mais adaptado com o calor, chegando 4, 5 semanas antes da prova. Mas, na verdade, o É que o você inverso. ganha por um lado em pouco, você perde muito por outro lado. Porque fazer treino numa fase ainda de importante, de volume e intensidade, que seriam 4, 5 semanas fora, num calor daquele, Você perde qualidade no treinamento, né? É, boa. a tua capacidade, a tua recuperação e o desgaste físico é infinitamente maior. Eu Esse lembro. é o mesmo processo também do treinamento em altitude, né? Que também Exato. existe uma discussão grande, porque as pessoas falam, não, vai para altitude, melhora, tal. Não, pessoal, você perde qualidade de treinamento num lugar que é mais alto, num lugar que você não consegue respirar direito, num lugar que é mais frio, né? Então, por um lado, beleza, você tenta melhorar aí a sua capacidade, né, de oxigenação e tal, mas por outro lado você perde porque você não treina direito também, você perde a qualidade do treinamento. É muito desgastante, né? Eu lembro, nos 2 anos que eu morei na Tailândia, né? Eu não sei se vocês ouvintes aí já tiveram a chance de conhecer lá. Lá é um calor extremo, uma umidade assim surreal. Para vocês terem uma ideia, as roupas que a gente lavava não secavam do lado de fora, devido à umidade. Eu tinha que colocar as roupas na frente do ar-condicionado dentro de casa para secar. Sapatilha, Pô, tênis, em 3, 4 meses desintegrava, né? Pra é. vocês terem uma ideia. E eu lembro muito bem que eu tinha na época um atleta inglês, né? Que ele estava fazendo uma preparação para o Ironman, uma prova de Ironman, e ele quis vir para Tailândia para treinar comigo umas 2 semanas. E ele já estava pedalando 5, 6 horas, sei lá, 5 horas e meia. E aí eu cheguei, pô, vamos fazer um pedal longo. Ele falou, mas quando que a gente vai pedalar? Eu falei, ó, a gente vai pedalar 3 horas. Ele falou, mas 3 horas só? Mas eu já estou pedalando 5 horas, 6. Eu falei, vamos fazer o seguinte: a gente pedala 3 horas. Quando chegar nas 3 horas, se achar que a gente pedala mais, a gente pedala. É impressionante a diferença que faz, pessoal. Não dá para você querer comparar o desgaste fisiológico que um calor e umidade desse nível faz com o atleta. Não só no dia, mas também
Desculpa, Saúde. não só no dia, mas também para os treinamentos no dia seguinte, né? Na consistência, e isso é um efeito cascata, né? Em termos de como você se sente, né? Então, nesse caso, a gente chegou com 3 horas de pedal, ele falou, pelo amor de Deus, vamos para casa. Uhum. Imagino, Eu cara. sabia, eu falei, eu sei, já sabia isso. Então, Ainda é, mais um inglês, né? O cara ainda mais mora em um. Londres. Nove Exato. meses de frio e chuva, né? Então, eu acho que foi um dos erros também que alguns atletas fizeram, tiveram alguns que fizeram isso. Eu acho, inclusive, o Christian, o Lionel Sanders, Sam Laidlaw, esses caras, eu sempre, a gente sempre teve essa ideia, assim, desde de quando eu comecei a ir para a Kona, assim, de pessoas das atletas mais experientes, a gente nunca chegava mais que 10 dias antes da prova. A gente queria um pouco de adaptação ao calor, mas não queria estar exposto a esse calor extremo que iria prejudicar a recuperação, né, e o polimento para a prova. Então, eu acho que esse aí foi um outro erro feito aí por os atletas, né, nesse sentido aí. Tá. Bom, lembrando que o Sam Laidlaw, ele chegou com 8 horas de prova, o que lá atrás, né, há anos atrás, daria a ele, talvez, com esse tempo, a vitória, mesmo caminhando a maior parte da maratona, né, como a gente viu aí em várias imagens dele na prova, né, porque ele foi muito focalizado depois de ter feito a bike que ele fez, depois foram ver o resultado dele na corrida, e ele fez 8 horas de prova, né? Então, enfim, é isso aí. Ô, Sérgio, vamos lá. Ó. A gente, hoje, o nosso episódio aqui, a gente quer falar sobre. Eu falei, né, já o título, né? Confiança e desconfiança no processo, que na verdade por parte, obviamente, mais do atleta, né? A gente sabe que tem existem vários métodos de treinamento no mundo. A gente acabou de falar do método norueguês, mas a gente tem vários treinadores experientes, né? Tem dois aqui, né, que já são velho de guerra. Eu tenho certeza que a minha metodologia é diferente da metodologia do Serjão, assim como é diferente de vários outros treinadores, seja ele mais experiente ou menos experiente. Independente disso, eu já vi muito método que a gente olhava assim e falava, ó, isso aqui não vai dar certo. E acabou dando, né? E a gente, o inverso também já aconteceu, né? Aquele baita método sistematizado, aquela coisa linda, bem desenhada e planejada, maravilhosa, e o resultado não acontece, tá? Eu até hoje aqui, coincidentemente, eu divulguei para o meu grupo aqui um texto sobre treinabilidade, né? E a treinabilidade, pessoal, para quem não sabe, ela é genética, ela é influenciada por fatores hereditários, tá? Então, existem pessoas, vamos falar assim, você pegar duas pessoas que são, obviamente, geneticamente diferentes e aplicar o mesmo método de treinamento, você vai ter dois resultados e não o mesmo resultado, tá? Porque é hereditário, né? Isso você carrega dos seus pais. Então, existem pessoas que naturalmente são mais treináveis, entre aspas, né? Do que outras, né? Então, e aí não importa o método de treinamento, tá? Porém, eu entendo que, sendo o método bom ou ruim, e aí, Sérgio, você também vai dar aí a sua opinião sobre o assunto. Acreditar ou confiar no processo, até por questões psicológicas, te dá um resultado muito melhor do que você desconfiar, nem que seja parte desse processo, ou se você desconfiar do treinador, pior ainda, tá? Então, o que eu sempre falo para o meu atleta que é lógico, as fases de treinamento elas vão diferenciar uma das outras. Você vai ter talvez fase do ano, ou você vai ter anos em que você vai render melhor e outros anos que nem tanto, né? Mas
você confiar, né, naquilo que o treinador, ou na verdade o treinador e o atleta, tá? Porque isso é uma construção em conjunto. O treinador ele não faz nada sozinho, tá, pessoal? Tudo bem, ele planeja as atividades, mas assim, ó, o resultado, quem vai trazer é o atleta, tá? É só um direcionamento. Eu até falo que, meu, 95%, talvez até mais, é culpa do atleta e não do treinador, né? E às vezes, lógico, você muda um método e você provoca um estímulo diferente, mas o importante é que treinador e atleta tenham uma boa comunicação e que os dois acreditem no processo. E assim, a gente fala aqui, né, do atleta acreditar no processo, mas o treinador também tem que acreditar no atleta, porque cada um tem aí as suas responsabilidades. Existem as responsabilidades do treinador, que é você prescrever o treino, analisar o que foi feito, passar o feedback e tudo mais. Existe também a responsabilidade do atleta, que é cumprir o que foi determinado, que é você passar o feedback do que você sentiu no treinamento, que é você cumprir um bom processo de recuperação, ou seja, se alimentar bem, se hidratar bem, dormir bem, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade. Mas se você acredita no método, seja ele qual for, as chances disso dar certo é muito maior, tá? São muito maiores. Isso aí, não sou eu que estou falando, são estudos, né, que comprovam isso. Tem que haver uma credibilidade de ambos, né, treinador e atleta, dentro do processo, tá? Sergião, óbvio que você aí. Quantos anos você tem de experiência com performance humana? Acho que vamos falar só É, de performance humana. Quanto? infelizmente, uns 30, né? Sem querer divulgar minha idade. Eu tô por aí também. Só de empresa eu tenho 25, né? Mas eu já trabalhava com treinamento antes de lançar a minha empresa, né? Você já teve, claro, algum atleta, e principalmente começo de carreira é sempre pior, né? Porque você não tem muita credibilidade, né? Quando você já é macaco velho, já passou por várias experiências e tal. Mas vamos pensar em algum momento se teve um atleta que não acreditou no seu resultado, não teve? Ah, sim, até hoje a gente ainda tem, né? Eu acho que uma coisa que você estava falando, que é importante a gente ressaltar aqui, é que você mencionou, mas eu acho que eu gostaria de reiterar, que um ruim treinamento feito da forma que foi planejada consistentemente, dá mais resultado do que um ótimo treinamento feito irregularmente, né? Eu não sei se eu fui claro nesse sentido, mas, Sim, por sim. exemplo, o cara pode ser o maior técnico do mundo, faz o treinamento, mas o atleta a- toda hora está mudando, não acredita, ouve o amigo, quer fazer um treino diferente, etc. O resultado vai ser diferente. Você vai pegar um treinamento que você acha que não é de um treinador com tanta experiência, mas você segue o processo, faz exatamente como foi planejado, com certeza você vai ter um resultado bom, né? Muito mais importante você acreditar nesse processo e seguir a risca do que você ficar alterando de um lado para o outro. Eu acho que, voltando agora ao que você falou, né, de atleta, sim, com certeza. Inclusive, eu tenho um atleta, às vezes, que eu treino de 65 anos, ele é mais velho, que é aquele cara que depois, né, de não conseguir resultado, desesperado, me procura. E quando você olha o treinamento do atleta, analisa as condições, você dá o seu parecer técnico, né? Olha, eu acho que você está fazendo vários erros de intensidade, você está trabalhando nas áreas incorretas e não de acordo com a tua experiência e a tua idade, né? Coisa que a gente, como treinador, fala para o atleta, né? O que que a gente acha, na nossa opinião, e eu gosto de fazer essa troca com o meu atleta, né? Como eu tô com uma atleta nova agora, eu estava falando justamente isso. A gente fala o que que a gente acha no atleta que precisa ser melhorado, o que que a gente acha que no atleta, devido à idade dele, o nível dele precisa ser focado, e o que que a gente acha que foram os maiores erros que o atleta cometeu durante essa fase que o fez não ter aquele desempenho que ele queria, né?
E nessa hora, né, você passa isso para o atleta, mas se o atleta tiver uma resistência em aceitar o que a gente está indicando, o processo não vai funcionar. Não tem jeito. Exato. Você tem que entender que a gente está passando essas informações com um embasamento técnico que a gente tem, experiência de vários anos, e o que eu falo para o atleta, só tem um jeito de se você saber se funciona, é você fazer exatamente como foi escrito. Você não pode julgar o trabalho do seu treinador se você ficou mudando o teu treino aqui, um pouquinho ali, intensidade aqui e ali, troca um dia de treino pelo outro sem saber o que que isso vai afetar. Ah, o meu amigo quis pedalar no sábado, eu era para pedalar no domingo, eu fui no sábado, aí depois eu peguei aquela natação, eu joguei, fiz tudo junto, natação, bike, corrida e musculação, tudo no outro dia, né? A gente vê atletas fazendo coisas e depois fala, mas eu tô cansado, não tá funcionando. Lógico, você não está seguindo o processo da forma que ele tem que ser. Eu acho que para qualquer atleta de qualquer esporte, se você não estiver 110% confiante no processo, não vai funcionar. Pode ser o Sim, melhor técnico do mundo, não é? exato. Não, e eu acho que assim, ó, tem um problema. Aquele cara que tem dúvida, falou, pô, você vai lá, se apresenta o plano pro cara, né? Eu vou falar como eu, né, faço, só para o pessoal entender. Quando eu passo, né, o primeiro escopo ali, né, do treinamento, eu é obrigação minha conversar e explicar o porquê que eu estou fazendo daquela forma, né? Qual que é o desenho? Porque o desenho não é o desenho da semana, tá, pessoal? É o desenho do treino mesmo, é o planejamento completo do início até a data que você escolheu para performar melhor, né? A periodização que muitas vezes não dá certo, né? Porque até existe uma discussão em relação a essa questão da periodização e tal, né? Com aqueles blocos que tinham, desde Matviev e Yuri Verkhoshansky e tal. Existe uma discussão sobre isso, mas a gente trabalha para que você tenha, em alguma data, uma performance, a melhor performance que você puder no ano, naquele período. E aí, muitas vezes, o atleta visualiza e ele não pergunta. Então, por exemplo, se você tem algum questionamento, se algo para você, que é atleta, tá? É duvidoso, e você contratou o treinador, né? Está pagando esse cara, é seu direito questionar o treinador, tá? Não é seu direito, você como atleta, mudar por sua conta, né? O que foi feito ali. Que eu falo que não é dinheiro, porque todo mundo, cada um faz o que quer, óbvio. Mas, a partir do momento que você assumiu essa responsabilidade de passar por cima, né, do que foi ali sugerido pelo treinador, você também assumiu a responsabilidade de controlar a sua carga de treinamento, você assumiu algumas responsabilidades que não são responsabilidades do atleta. Então, eu sempre falo o seguinte, até por questões de respeito, e não é porque você está pagando que você pode fazer qualquer coisa, questione o treinador por que está sendo feito daquela forma. E óbvio, o treinador se fez daquele jeito, ele tem um motivo, né? Então, e muitas vezes, como eu falei, é um direito do atleta saber, né? Eu assisti duas palestras uma vez dos treinadores do Steph Curry e do Tom Brady, né? Para mim, os caras que nos seus devidos esportes são os melhores, né? Não o Brady, o Tom Brady já aposentou, mas o Steph Curry para mim, é um dos melhores jogadores de todos os tempos e da atualidade, talvez está ali com o LeBron James e tal. E não que eu goste de basquete, tá, pessoal? É só porque eu acompanhei a palestra desses dois, é que sou ruim de basquete. Mas os dois falaram, né, que eles são muito questionados por esses caras que são GOATs, né? São esses caras que são os melhores aí de todos os tempos.
E eu acho que todo mundo tem o direito de questionar. Agora, quando você muda algo que já está planejado, vai chegar algum momento, né, em algum ponto dessa programação, algo não vai dar certo, tá? Por quê? Porque quando você mexe, às vezes, numa atividade dentro da própria semana, você mexe no balance da semana, você mexe no teu balance energético, da semana ou do mês, e isso pode ter confusão, no futuro, né? Mais para frente, né? Em algum momento, isso vai ter, primeiro, uma falta de sintonia do treinador com o treinado, né? E em algum momento, como os dois estão trabalhando pelo resultado, isso pode ser comprometido também, tá? O resultado, tá? Então, eu acho que a confiança, ela é uma questão íntima, né? Entre treinador e treinado, entre treinador e atleta, e ela precisa ser recíproca, né? O meu modo de ver. E não é porque, lógico, você está contratando, que você tem o direito de fazer qualquer coisa. Não, você tem ali um respeito por alguém, tanto eu quanto o Sérgio, nós estamos falando aqui, nós estamos 30 anos, né, no mercado, trabalhando com gente, trabalhando com performance humana. Eu, por exemplo, é parte da minha vida. Estudar todos os dias é um negócio que eu gosto de fazer, então eu tenho que ler alguma coisa sobre a minha área, né? Então eu estou muito ligado, muito antenado, tenho certeza que o Sergião também. E muitas vezes o atleta não tem esse entendimento, né? Então é parte do nosso dia a dia, a gente tem essa experiência e se está determinado ali, se foi feito dessa forma, né, a sugestão de treinamento, ela pode ser mudada? Pode, mas desde que seja uma coisa acertada entre os dois, não somente uma pessoa, por questões de respeito. Porque quando a gente percebe que a pessoa muda muito ou não cumpre o que foi falado, eu até vou contar um caso aqui, eu estou participando de um processo de seleção para atletas que vão para a Europa, né, fazer um treinamento durante o ciclo olímpico, né? E a ideia é sim ter algum atleta que possa, de alguma forma, se destacar e possa ir para as próximas Olimpíadas. E eu entrevistei vários atletas, e dentre eles um atleta que já tinha treinado comigo, eu fiz entrevista com todo mundo, eu conversei com praticamente todo mundo. Se não fui eu, foi o Arthur, que também é diretor do projeto, e conversou com as pessoas. Um atleta que já tinha treinado comigo, eu perguntei, né, qual que era a carga horária que ele estava executando, e ele falou que estava lá entre 12 e 15 horas, tal, que para o ciclismo é uma carga muito boa. Só que esse atleta já tava com outro treinador já fazia algum tempo, né? E até questionou se eu ia voltar a treiná-lo ou não, né? E assim, parece que um pouquinho meio descontente e tal. E quanto a isso, para mim não tem problema. Às vezes o cara realmente não está feliz, quer ir treinar com outro treinador, ok. Só que quando estava treinando comigo, esse mesmo atleta, ele não fazia nem metade dessa carga horária que ele fazia, que ele falou que ele fazia com esse novo treinador, tá? Então, é aquilo que a gente está discutindo aqui. Talvez lá atrás houvesse por parte do atleta uma desconfiança e houve também uma desconfiança da minha parte, né, de entender que aquele atleta não tinha capacidade de cumprir o que foi planejado, e aí o resultado não apareceu para mim, não apareceu para o atleta, e aí ele resolveu treinar com uma outra pessoa. E normal, e de repente ela se sentiu mais motivado com esse treinador e melhorou os resultados. Eu não acompanho, sinceramente, não estava acompanhando em relação aos resultados do que estava acontecendo, só agora, quando entrou no processo, que eu tive que me inteirar, né, das informações, mas é o livre-arbítrio, né? Então, se você não confia no processo, que você procure também outro treinador, que é normal. Assim como às vezes, muitas vezes também, o treinador, ele deixa de confiar no atleta, porque o que ele entende é que o processo está sendo feito
não vai trazer o resultado para nenhum dos dois, né? Então, eu muitas vezes já demiti atleta. Não sei se aconteceu com você, Sérgio, mas eu já cheguei para atleta e falei, ó, cara, não está dando certo porque você não confia no que eu estou fazendo e eu não estou mais confiando em você também. Então a gente vai ficar aqui batendo cabeça. Lógico que aí é um atleta já mais nível profissional. Eu falei, ó, a gente melhor você procurar alguém que você acredite no método de treinamento do que a gente ficar aqui patinando, né, derrapando, eu achando que você vai entrar em algum momento, né, vai engrenar dentro do processo e você esperando algo diferente de mim, algo que você acredite, não eu, né? Então, separa-se, demite-se, né? Eu demiti ele, ou ele me demitiu, pronto, vai cada um para o seu lado e sejamos todos felizes. Eu não sei se já aconteceu isso, Sérgio. Você quer falar um pouquinho? Já, Você já já. Os demitiu dois, atleta? sim, os dois casos, né? De eu demitir atleta também e, e até de eu aconselhar o atleta procurar um outro, como você falou, né? Um outro treinador que talvez é, tenha uma sintonia melhor do que a gente tem, né? Porque nem seres humanos, cada um tem uma sintonia com um outro ser humano de uma forma, né? E essa parte da comunicação é uma parte aquela que clicou, clicou, não clicou, não clicou, né? Quantas pessoas que a gente tem, que a gente facilmente aí fica amigo e outras que a gente nunca consegue ficar amigo, né? Então, e não tem nada de errado sobre isso. Eu acho que é um teste, né? Mas é importante, né? Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque, infelizmente, dado a internet, né, tudo que a gente vê na mídia social, as pessoas acabam aí sempre se questionando e também, né, muito curioso em saber o que as outras pessoas estão fazendo. Então, eu gosto de dar um exemplo do médico, né? Por exemplo, você vai fazer uma operação do coração. Então, você chega lá no médico, fala com o médico, ele vai te falar qual que é o processo, o que ele acha que ele vai fazer, como vai ser, o que que vai acontecer, a recuperação, etc. Aí você fala, tá bom, vamos fazer. Aí o médico vai performar a cirurgia. Você não chega lá no meio da cirurgia e fala, não, mas peraí, corta aqui do lado então, ou muda aqui para lá, muda aqui para cá, né? Primeiro que você vai Corta estar esse fio vermelho e não o azul. primeiro que você vai estar dormindo, né? Mas é um exemplo bobo que eu estou dando, mas é importante, né? No momento que você chega para o médico e fala, tá bom, vamos fazer, você está confiando no processo. Você está Exatamente. confiando no profissional que vai fazer aquela cirurgia em você. Então, na verdade, você só sabe se aquela cirurgia funcionar se você deixar que o médico faça usando a metodologia que ele tem estudado, praticado e experiência para performar aquela cirurgia. Eu acho que no relacionamento entre atleta e técnico tem que ser uma coisa parecida. Logicamente, né, a situação não é tão estática como é, né? As pessoas mudam, as pessoas evolvem, e é por isso que, como o Ronaldo estava falando, a comunicação é importante para fazer a adaptação. Porque, por exemplo, a gente, como o Ronaldo falou, né, a gente faz um planejamento para o atleta, mostra as áreas que a gente acha que o atleta tem que trabalhar, a gente começa a fazer um trabalho, e muitas das vezes, mas isso acontece muitas vezes, mesmo o que a gente havia planejado não acontece da forma que a gente espera. E a gente, como treinador, faz ajustes para que o atleta chegue onde ele quer chegar, né? Eu acho que é importante também a gente ter a experiência de olhar o nosso próprio planejamento e processo para falar, ah, mas peraí, faz 4 semanas que eu estou fazendo esse tipo de treino e o resultado não está exatamente como a gente quer. Será que tem uma outra área que a gente está negligenciando aqui que a gente também pode melhorar? Será que esse atleta, será que essa carga está realmente sendo ideal? Poderia ser um pouco mais, poderia ser um pouco menos? Essa parte, né, é uma parte que passa nas nossas cabeças quando a gente está trabalhando com o atleta diariamente, né? A gente não está só olhando aquele número em si e tomando decisões, a gente está olhando de uma forma geral.
da vida do atleta, da experiência, da história, das contusões, do trabalho, dos filhos, da família. Então, é uma coisa muito mais complexa que parece simples, que eu falo, né? Elaborar uma planilha de treinamento é 5% do trabalho que a gente faz. Isso aí Exato, qualquer um faz exatamente. uma planilha de treinamento. O importante é a gente primeiro saber analisar o atleta para saber que tipo de atleta a gente está lidando e que tipo de planejamento a gente quer. Segundo, a gente começa a implementação desse nosso treinamento e com o feedback do atleta a gente vai ajustando. Sim, Isso é que é isso aí. importante. Eu falei para essa atleta nova, comecei a treinar esse fim de semana. Eu falei, a coisa mais importante é o teu feedback. Se você não me falar como você está sentindo, e eu estou falando, não é o feedback numérico, que isso aí a gente pode pegar no Training Peaks, onde for. É o feedback realmente de como a pessoa está assistindo e adaptando. Até mesmo das inseguranças que o atleta tem, é um importante feedback. De Sim, repente, o sim, atleta vai falar, pô, eu acho que esse negócio não está funcionando como eu achava que ia estar. E a gente tenta explicar o processo, se não está, por que que a gente acha, ou mesmo a gente repensar no que a gente havia planejado. Porque, como o Ronaldo falou, nós não somos donos da verdade, né? Nós somos, eu falo que treinamento é uma arte, não é uma ciência, né? uhum, A ciência é um complemento do treinamento, mas o treinador que só se baseia na ciência, eu acho que ele está deixando de lado a parte mais importante, que é a arte, né? É essa parte que a gente não tem como explicar em números, que a gente desenvolve com o nosso relacionamento com o atleta e a nossa percepção. E muitas vezes, como a gente, por isso que a gente fala que a experiência é uma coisa que conta muito, porque o Ronaldo deve ter com certeza disso, mas eu já treinei mais de 1.000 atletas. Então, tamo junto. queira Tamo que junto. são 1.000 pessoas diferentes. São pessoas que ajudaram a nossa progressão como treinador, que causaram resultados diferentes ou iguais, mas o que nos deu aí uma experiência de olhar e falar, pô, esse atleta é muito parecido com aquele atleta que eu já treinei, mas também misturado com esse outro atleta que eu já treinei. Então a gente vai por várias experiências de vários atletas, a gente tem uma capacidade de entender o atleta um pouco maior, porque a gente já viu alguma. É muito difícil eu acho que nesse estágio, né, das nossas vidas como treinador agora, a gente achar uma coisa que a gente nunca viu, uma reação de um atleta nunca viu. Talvez a gente ainda veja, mas a gente, pela nossa experiência, a maioria dos casos dos atletas, de uma forma ou de outra, a gente já passou por isso com algum outro atleta, ou uma coisa muito semelhante. Então, É, isso é que nos dá aí essa experiência aí de poder indicar e de poder ouvir e entender o lado do atleta quando é uma coisa pertinente, né? Eu acho que o atleta que foca realmente nele só e não fica ouvindo o que os outros fazem, ele vai ter uma chance de ter uma comunicação muito melhor com o seu treinador, sem deixar os ruídos que eu falo, né? Os ruídos da vida atrapalharem e eles focar no desenvolvimento dele e falar, pô, Ronaldo, eu tô fazendo esse treino, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Eu achava que eu estava melhor antes, ou estava pior, ou eu estou tendo um desconforto aqui, minha recuperação, estou muito cansado, estou melhor, ou estou me sentindo bem. Todas essas informações nos ajudarão aí a juntos, né, nós e os atletas, melhorarem o desempenho e atingir o objetivo final. A gente se preocupa não em mostrar que o nosso método, o que a gente faz é melhor. A gente se preocupa em descobrir, até nesse estágio das nossas vidas como treinadores, a gente quer descobrir o que é melhor para o atleta. Não tem ego ou outra coisa nesse sentido que vai falar, não, você tem que fazer isso porque eu acho que é o que funciona. Eu tenho, não tenho uma metodologia, coisa que eu falo que vai funcionar para sempre e que eu não mudaria. Eu, na verdade, quero saber o que vai funcionar melhor para o atleta. E já vi um exato. atleta
que funcionava, o cara tinha que treinar 2 dias, descansava um dia, treinava 2 dias, descansava um dia. Eu descobri que isso dava resultado melhor para o atleta, e é uma coisa que eu acredito que é o ideal. Não é, mas para aquele atleta em particular, dado Funcionou. ele, o trabalho dele, a família dele e as coisas, mentalmente dava para ele um ganho que era superior ao ganho físico que ele teria treinando todos os dias, por exemplo. É. Não, você falou tudo. É por isso que a gente fala, né, da comunicação. E, pessoal, o que vai dizer para a gente se está dando certo ou não é o resultado. E o que o Sérgio falou. Cara, assim, ó, o que você tem que fazer se você é um atleta e está ouvindo e tem alguma desconfiança do seu treinador, antes de mais nada, vai lá, é que nem o meu filho, né? Meu filho tem 8 anos, então tem algumas coisas que ele é muito enjoado para comer, né? E aí, quando a gente coloca alguma coisa nova no prato dele, ele fala assim: eu não vou comer porque eu não gosto disso. Falei, bom, mas você já provou? Né? Coisa de criança. Não, mas eu já estou olhando aqui, eu estou vendo que eu não vou gostar. Então, é a mesma situação. Às vezes o cara olha, né? Muitas vezes acontece isso num relacionamento novo, né? Entre o treinador e o treinado. E aí o cara olha assim e, meu, se ele bateu o olho e já desconfiou, e geralmente acontece mais com os atletas que são mais experientes, né, Sérgio? Os atletas, nós, já veteranos, digamos assim, a gente já entende bem, né? Então a gente já tem muito processo, já metodologia, como eu falei aqui, a gente tem que ter pelo menos 5 métodos na manga que a gente pode usar com um atleta, porque nós estamos falando aqui de diversas faixas etárias. A gente tem disponibilidade de tempo de treinamento muito diferente uns dos outros. A gente tem processos de recuperação também muito diferentes uns dos outros. Então, o processo ele é individualizado, né? E se, óbvio, tem algum questionamento hoje, eu talvez seja mais atletas que já tenham mais experiência no esporte e que talvez já tenham provado, né, ou já tenham feito algum método que não deu certo. E aí é normal que isso aconteça até, né? Então, por isso que a conversa e o relacionamento, ele tem que acontecer, né? Eu até falei, né, dentro desse processo que eu estou participando, uma das coisas que eu perguntava para o atleta, porque foi feita uma entrevista, óbvio, era se ele sabia o valor de teste dele, de FTP, né? Que foi um dos testes, né, que a gente mandou fazer, porque a gente não tinha informação de ninguém, então a gente tinha que ter algum parâmetro, tinha que ter alguma referência, e aí nós mandamos todo mundo fazer teste de FTP. Falou, pô, tem informação nenhuma. É lógico que é muito melhor você fazer uma avaliação longitudinal, né? Você entender o cara desde o começo, né, da vida dele, né, de que começou a treinar na modalidade, mas a gente não tinha essa possibilidade, até porque muitos dos atletas que foram selecionados ou que estão no processo de seleção são atletas que não tem nem o mínimo de informação para a gente poder entender se esse cara é bom ou ele é ruim. Só o currículo, muitas vezes, mas de treino, né, de formação de base e tal, a gente não tinha absolutamente nada. E aí eu questionava o valor, por exemplo, quanto deu então o teu teste de FTP? E muitos não sabiam nem, não souberam responder. E me incomoda também um atleta que também não se interesse pelo seu processo de treinamento. O que vai acontecer? Né? O que a gente planejou para esse período? O que eu tenho que melhorar? Né? Você conversou com o treinador os pontos que você acha que precisa melhorar? O Sérgio comentou sobre isso. Né? Então, eu também me desconfia muito o cara que não se interessa muito pelo processo. E todo mundo tem que se interessar pelo processo para poder dar certo. Não é simplesmente olhar para o programa e falar isso aqui não vai dar certo. Não é não entender por que foi planejado daquela forma, não se entender, não saber os pontos que precisam ser melhorados. Seja você um atleta em formação, tá, pessoal?
Nós estamos falando aqui do atleta de 16, 17 anos ao atleta que já tem 65, 70 anos de idade, como tem eu treino pessoas já de mais idade, assim como o Sérgio também falou, e são situações totalmente diferentes, mas ambos têm que entender o processo, né? Por que que o mais velho não pode fazer o processo do mais novo e vice-versa, né? Então me incomoda também o atleta não se interessar, né, pelo processo, porque isso, de certa forma, vai afetar também a pessoa não ter parâmetros, né, não ter uma referência, não ter uma cenourinha para correr atrás. Isso também interfere, bem ou mal, no resultado, tá? Então, eu acho que essa relação, né, ela tem que ser como marido e mulher, às vezes pode ser uma relação de mais idade, que você até brigue, né? Em alguns momentos você pode quebrar o pau com a pessoa, mas você confia na pessoa, né? Você confia que ela não vai te trair. No caso do treinador, você confia que ele está fazendo o melhor para ter o melhor resultado também, né, dentro do processo. Então, pessoal, a questão da confiança é fundamental. E aí, a minha sugestão é que se tem algo que você desconfie, 1% de desconfiança é motivo para você buscar uma outra coisa, buscar um outro treinador ou questioná-lo, né? Questiona, se ele não resolver esse seu questionamento, aí, meu, procura outra coisa que é o ideal. Agora, se ele te responder, o que você tem que fazer é acreditar e dar sequência no processo. Provar, experimentar, cumprir o que foi determinado, acordado entre vocês. E aí, dentro de uma excelente comunicação, né, vocês vão ter, eu tenho certeza que o resultado vai aparecer, tá? Pode não ser, às vezes, o resultado que você espera, mas você tem que dar tempo, tá, pessoal? Também é uma outra coisa. Eu tive uma vez uma atleta que ficou comigo um mês, nível nacional, campeã brasileira. Um mês, eu não sei o que aconteceu, falou: ah, não, pô, eu vou sair e tal, normal, isso foi lá atrás. Mas um mês, pessoal, sem conversa, não existe o menor sentido, né? Você não consegue trabalhar nenhum tipo de resultado em um mês, né? E eu já tive vários atletas, pô, vou fazer uma prova daqui a 2 meses. Será que dá para melhorar alguma coisa? Eu falei, ó, isso aqui, eu até mostro pro cara, né? Porque quem não tá vendo aí. Na Se verdade, você a conseguir. única coisa que a gente faz nesse sentido com o atleta quando vem com esse tipo de pergunta, né, Ronaldo? Eu acho que a nossa resposta é mais no sentido, bom, dá para a gente minimizar erro que você já vem fazendo, Exato, né? exatamente, A exatamente. gente não vai fazer nenhuma mágica, mas a gente vai evitar que você continue cometendo erros ou cometam erros novos, né? Que já é um Exatamente. ganho, né? Claro. Não, às vezes uma modificação que você faça que você acha que é mínima dá um resultado bruto, né? Então, lógico, cada caso é um caso, mas é lógico que você falar, pô, eu vou conseguir treinar em 4 semanas, 8 semanas, eu vou conseguir um baita de um resultado, a não ser que esse erro que você estava cometendo fosse algo assim que influenciasse diretamente, né, no teu processo, e aí surta um efeito acima do esperado, né? Mas não é comum, né? Geralmente você consegue arrumar uma coisinha aqui, outra ali e tal, mas não é que esse efeito vai ser extremamente positivo, tá? Mas assim, acho que fica a mensagem, né, do quanto é importante ter uma relação boa, né, o atleta com o seu treinador, você como treinador com o seu atleta, que vocês construam isso ao longo do tempo, de forma que você tenha o máximo de confiança possível, né? Que seja recíproco isso e que aí eu tenho certeza que assim as chances de não dar certo são mínimas, né? Se você fizer dessa forma que a gente falou aqui no podcast hoje, né? Sérgio, você quer falar mais alguma coisa sobre? Eu acho que essa é a mensagem, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí como atleta, essas inseguranças que
que nos passam, porque na verdade todo mundo vai ter algum momento de insegurança, tá? Não existe, eu acho que como atleta que eu já fui, eu sou, ou vou continuar sendo, espero, ou como treinador, sempre, por mais experiência que a gente tenha, nós sempre, como seres humanos, vamos passar por algum momento de insegurança. É nesse momento que a gente tem que controlar, né? Não se desesperar e sair fazendo várias mudanças tudo de uma forma só. Eu acho que a gente tem que. Uma coisa que o Ronaldo falou que é a coisa mais importante é entender o processo. Então, se você não está entendendo o processo que foi de passado, você tem que questionar. Aí, se o seu treinador não consegue te explicar de uma forma ou fisiologicamente ou mentalmente, né? Eu falo isso porque às vezes eu até faço algum tipo de treinamento para o atleta que ele não tem um objetivo fisiológico, mas sim tem um objetivo mental para que o atleta se prepare para uma certa prova. Então eu faço algumas coisas desse tipo também, porque a gente sabe que a mente aí é 65% da prova. Então você Exato. tem que ter esse questionamento primeiro, mas com o treinador e ele tem por obrigação conseguir te explicar o porquê. Eu acho que é importante, né, se um treinador manda você fazer um treino de 10 tiros de 400 metros na pista de corrida, ele tem que saber o porquê é 10, não é 8, não é 7, não é 15, por que que é naquele ritmo, por que é esse descanso. Detalhes como esse é da nossa obrigação como treinador explicar e saber o porquê que a gente tá, né, dando para o Exatamente. atleta, né? E por vários motivos diferentes podem ser, que eu falei. Mas a gente pelo menos precisa ter o motivo por que a gente planejou. Acho que cada treino que a gente planeja tem sempre um objetivo. A gente coloca aquele treino naquele dia, naquele formato, porque a gente espera que aquele treino dê esse tipo de resultado. Vai dar o resultado? A gente não sabe, mas a gente vai com certeza trabalhar para chegar nesse resultado. E a gente vai ajustar se a gente não conseguir o resultado que a gente está esperando, né? Exato. Eu até vou dar aqui o exemplo da minha querida Japinha. E olha, pessoal, eu falo o seguinte, né? O pessoal fala, pô, mas eu não, eu tenho que confiar, né? Eu falei, você tem que confiar, mas você pode e deve questionar. E eu até vou usar o exemplo dela, porque hoje é uma das minhas principais atletas aqui, né? E ela, a gente já quebrou vários paus. Quebrou no bom sentido, né? Porque vale a pena também você discutir se você, que se conhece mais do que ninguém, eu estou falando você como atleta, você que se conhece mais do que ninguém, tem algum ponto ali que te incomoda dentro do treinamento. Aí vale a pena a discussão, né? Sim. E vale a pena, lógico, o treinador entender o porquê da discussão e se realmente vale a pena a gente mexer no processo por conta do sentimento do atleta. E aí tem que ser uma decisão mútua, tem que ser uma decisão entre os dois. E eu vou falar para você, na minha experiência, principalmente com a Japinha, que é o meu melhor modelo, porque ela me questiona absolutamente tudo. E eu acho, desculpa a palavra aqui, pessoal, eu acho do caralho o atleta que questiona o treinador, porque ele demonstra o quanto ele está interessado no processo. E aí isso dá mais confiança para ele, na medida que eu também respondo e eu estou muito preciso e ciente das coisas que eu estou fazendo, né? E aí, pô, não só no caso dela, mas quando eu coloco o programa de treinamento, é porque a hora que eu coloco no ar ali, é a hora que eu tenho certeza que eu já aparei todas as arestas do processo que poderia talvez dar errado, tá? E pode dar, mesmo assim. Mas eu tenho ali, quando eu coloco, pá, entrou o Training Peaks ou qualquer outra plataforma, cara, ali eu tenho certeza do que eu estou fazendo, né? Então, e vale também, o atleta se sente mais confiante também, porque foi discutido com ele, né?
Então, e se você também não quiser questionar e você confia, também não é que está errado, tá? Mas pode ser que você tenha dúvida sobre algum motivo e você acha até que o treinador vai ficar bravo se você perguntar. Eu estou falando, pelo menos da minha parte, eu te garanto que não, tá? Eu te garanto que a maior parte dos treinadores que eu conheço eles aceitam e curtem discutir o processo, porque isso faz parte. Qualquer atleta de alto nível, nós estamos falando do nível amador aqui, mas qualquer atleta de alto nível discute com o seu treinador cada um dos processos, tá? Então, E ao mesmo tempo, é também, parte. quer dizer, uma coisa importante também, ao mesmo tempo, a gente tem o feeling também de saber quais são os atletas que querem só discutir por discutir, ou que querem discutir por também estar fazendo uma desculpa por não fazer uma coisa do jeito que tem que ser feita. Quer dizer, eu falo isso até dando Tem risada, porque a gente sabe, né? A gente tem esse feeling, né? 30 anos, né, Sérgio? A 30 gente tem anos um lidando atleta com que os o cara caras. vai sempre falar alguma coisa, porque sempre tem uma desculpa para fazer alguma coisa diferente do jeito que ele quer fazer, que ele vai estar sempre dando alguma desculpa para não fazer do jeito que você pede por algum motivo, e a gente conhece esse pessoal também, né? Eu falo, Sérgio, eu falo pro meu filho, né? Que ele às vezes ele quer me enganar com umas coisas aqui. Meu filho tem 8 anos, né? Para quem não sabe. Eu tenho 50 anos, eu fui pai tarde, né? E ele fala alguma coisa, eu falo, filho, ô filhão, seguinte, quando você nasceu, eu já tinha 42 anos. Eu já passei por muita coisa nessa vida. E treinador, como treinador, é a mesma coisa. Às Mesma vezes coisa. eu trabalho muito com atleta em formação e tal. E aí eu falo para os caras, né? Eu falo, pô, você é com 16, 17 anos. Quando você começou no esporte, eu já trabalhava com isso há 20 anos, filhão. Não queira me enganar, porque eu sei bem como é que são essas coisas, né? Então, Exatamente. é só um exemplo, e a mesma coisa com o atleta veterano também, tá, pessoal? A gente já é macaco velho aqui, pode ser que É. um cara que saiu da faculdade agora tenha mais dificuldade, óbvio, tá começando, né? A carreira eu também já comecei, já tive muitas dificuldades, eu ficava chateado quando um atleta deixava de treinar comigo, ia treinar com outro treinador. Hoje, se não está dando certo o processo, eu até prefiro, até oriento o outro treinador, né? Se tem algo que eu possa informar, eu posso ajudar. É uma coisa que é muito comum até nos Estados Unidos, até mais, né? Ou seja, a gente não tem essa briga. É uma coisa que a gente tem até que desenvolver melhor isso aqui no Brasil. Não existe essa briga entre treinadores, né? Tem que ter, a gente tem que conversar também, né? Entre nós, para um poder ajudar o outro com informações, seja de atleta, ou seja mesmo de coisas relacionadas à parte científica, enfim, tudo o que for possível para melhorar, né? O nível de formação nosso, informação, por que não, né? Então, hoje eu já não fico mais chateado, pelo contrário, eu gosto até de conversar com os treinadores. É a mesma, voltando a fazer aquela mesma relação em relação a médico também, né? A gente tem médico que a gente gosta e a gente bate com as ideias daquele médico, a gente gosta de ir sempre naquele médico. Mas também existem outros médicos que a gente vai e fala, pô, achei aquele cara, não sei, te deu uma insegurança, te deu uma falta de Né? informação que você está procurando, e aí não tem problema nenhum procurar outro. Aqui nos Estados Unidos, a gente, pelo menos todos os técnicos, a maioria dos técnicos que eu conheço, assim, de nível mais altos, né, a gente tem essa consciência, né, de que a comunicação é uma coisa única, que é de clicar e não clicar, e que não tem problema nenhum. Cada um tem um estilo diferente, né? Então, você tem que estar com um relacionamento com o treinador que vai ter um estilo semelhante ao você, que você consegue ter a confiança, você consegue ter a liberdade de comunicar e falar as coisas que tem que falar, né? É Sim, importante e por isso que a gente fala, eu tenho um atleta que realmente, né, essa atleta, ela só fala comigo quando alguma coisa está errada, né? Ela ou tipo,
eu pergunto, mas eu faço da mesma forma que o Ronaldo estava falando, eu mando o treinamento para o atleta, aí passa 1, 2 dias, eu falei, e aí, como é que tá se sentindo, né? Não pergunto número, nada disso. Aí o atleta, tive uma boa semana, tô me dando bem e tal. Ou não tô tendo, eu tô com dificuldade aqui e ali. Então é com esse feedback aí que a gente vai fazendo os ajustes, né? Que a gente faz no atleta. Mais uma vez, Exatamente. a gente, eu acho que, principalmente, acho que o Ronaldo também, a gente, logicamente, usa alguns números, né? Aí, algumas métricas aí de treinamento, mas no meu caso, essas métricas de treinamento são apenas um auxílio à arte de treinamento, que é a gente conhecer o atleta por dentro e mentalmente muito mais do que só o que o número está dizendo no momento aí. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, ó, mais um programa, né? Pô, eu queria aí agradecer muito, né? Todo mundo que ouve a gente, todo mundo que curte, né? Os nossos episódios. Eu recebo muita mensagem de treinador também, viu, Sérgio? Agradecendo. Treinadores que, de certa forma, até estão iniciando, né, no trabalho como coach, né, no trabalho como treinador e treinadores veteranos também, tá? E eu também, graças a Deus, me beneficio bastante da informação de outros treinadores, seja ele brasileiro ou seja ele de fora. Assim, a gente aqui consome conteúdo, não é só da ciência, mas também de informação, de causos de outros treinadores, né? Eu recentemente também tive aí num curso, Sérgio, eu preciso te contar essa também que é legal, aí fica para todo mundo que me encontrou nesse curso da CBC, né, da Confederação Brasileira lá de Ciclismo, e tinham vários treinadores que chegaram e me cumprimentaram que me conheciam do podcast. Eu, pô, fiquei super feliz, né, super grato, caras que são gigantes, né, e que vieram me cumprimentar, né, falar do nosso trabalho aí. Então, eu queria também agradecer todo mundo, Renato Rezende, né, que é do BMX, o Gabriel Vargas, né, que também é um outro treinador que atua no interior aqui de São Paulo, o José Luiz Dantas, cara, que era um cara que trabalhava recentemente na Federação Italiana de Ciclismo, um baita de um treinador, também estava nesse curso e me reconheceu também por causa de Instagram, por causa de outras coisas que a gente fez. Então, queria deixar um abraço aí para essa galera, o Renato Ruiz também estava com ele, e deixar um abraço e agradecer, né, essa audiência, aí, a gente chegando no episódio de número 50, tá? Obrigado mesmo, de coração, pessoal, e eu espero continuar aí para mais 50, ou mais 100, mais 150, não importa a quantidade, enquanto eu tiver com garra, com vontade de fazer, a gente certamente vai continuar fazendo. Obrigado mesmo. É isso aí. É muito legal a gente ter. Eu acho que eu já contei essa história também. Eu estava numa das provas do Ironman que eu estava esse ano. Eu tive um treinador também, de Santa Catarina, que ele passou e ele falou que ele reconheceu a minha voz. E ele veio Pois falar. é, meu, o meu também. Falaram, pô, eu te reconheci pela voz, cara. E foi muito legal, a gente trocou algumas informações, eu até dei algumas dicas para ele ali, e a gente vai criando uma amizade aí, um ciclo de amizade muito bacana. Eu sei que para muitas pessoas, eu estou até falando aqui com o Ronaldo para a gente ver um jeito de melhorar isso. Desde o momento que eu tive a minha conta do Instagram do Brasil hackeada, eu perdi aí muito contatos eu tinha realmente uma audiência muito grande lá, eu perdi muito contato com muitos de vocês aí, e eu sei que a minha conta de Instagram americana acaba inibindo um pouco aí as pessoas de se comunicarem comigo e mesmo até em relação ao treinamento, porque a gente aqui nos Estados Unidos os parâmetros, né, de treinamento são diferentes, né, o que eu ofereço. Com certeza eu entendo a economia brasileira e o que é treinamento, então eu estou planejando alguma coisa aí até junto com o Ronaldo a gente fazer um jeito aí de poder oferecer também aí uma ajuda aí em relação a treinamento para técnicos e para atletas
no Brasil que seja uma coisa que tenha mais acesso aí a todos vocês. A gente vai estar falando isso aí para vocês em breve aí. É isso aí, é isso aí. Bom, é isso, pessoal. Obrigado de novo, tá? A gente se vê no próximo episódio. Obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima.